Pesquisa realizada pelo Centro de Estudos de Negócios do INSPER, com apoio do Banco Santander, mostra que a reforma trabalhista facilitou a contratação e demissão de funcionários para 40% dos empresários entrevistados. Apesar do cenário, considerado como positivo pelos responsáveis pelo estudo, quase metade dos empresários disseram que a reforma não influenciou em nada nas relações trabalhistas. Para os advogados especialistas em Direito e Processo do Trabalho, Hugo Santos e Sheila Muro, o resultado da pesquisa mostra que a reforma trabalhista ainda levará um tempo para ser compreendida e plenamente aplicada pelos empresários. Neste vídeo, ambos explicam ponto a ponto o que é o trabalho intermitente. Acompanhe. Então, o trabalho intermitente, ele surge com a reforma trabalhista como uma nova modalidade de contrato, ou seja, cujo objetivo é retirar da informalidade aqueles trabalhadores que não eram registrados. Doutora, a quem se aplica esse trabalho intermitente? De que forma tanto o trabalhador como a empresa entendem isso e de que forma eles têm que se regulamentar? Tá. Esse tipo de trabalho ele pode ser aplicado para qualquer atividade exercida pelo empregado e para qualquer atividade da empresa, tá? Exceto para os aeronautas, porque eles têm uma legislação específica, uma legislação própria. E como que ele pode se regulamentar? Ele é um contrato que, apesar de estar em vigor a reforma trabalhista há quase um ano, ainda não houve uma regulamentação específica sobre o tema. Mas ele é um contrato que ele tem que ser de forma escrita, ele não pode ser pactuado verbalmente. O porquê? Porque ele tem que assegurar essa peculiaridade desse contrato de trabalho, que traz consigo a alternância entre prestação de serviço efetiva, e a inatividade. Então, ele tem que ser um contrato por escrito e ele tem que assegurar também nesse contrato o valor da hora, que não pode ser inferior ao salário mínimo. E se a empresa houver um outro empregado, seja empregado registrado, seja um intermitente mesmo, tem que ser equiparado esse salário hora a desse funcionário. Doutor, como funciona esse tipo de contrato? Como a doutora bem explicou, é um contrato que alterna entre períodos de atividade e períodos de inatividade. Tá? Como funciona esse contrato? No momento da prestação de serviços, ele é um contrato subordinado. Eu como empregado, tenho o dever de ser subordinado ao empregador. É um contrato também que não é exclusividade. E aí entra uma questão que vai de encontro. Como que é um contrato que que é subordinado e não tem exclusividade? Essa subordinação, ela se dá somente no momento em que eu estou prestando serviços. Esse contrato ele tem uma peculiaridade que ele traz da seguinte forma: durante o período de inatividade, eu posso ser convocado, eu como empregado, devo ser convocado em até 3 dias para prestar serviços, devendo eu responder em um dia útil. Tá. Então, ou seja, eu recebo essa comunicação por qualquer meio eficaz, seja WhatsApp, seja por e-mail, seja por uma ligação. Recebendo essa comunicação, recebendo esse chamado, eu tenho um dia útil para responder. Tá? Aí entra que a subordinação fica meio que de encontro com isso. Por quê? Não quer dizer que se eu recusar esse trabalho, eu estou sendo insubordinado. Tá? Até porque ele traz também a questão da não exclusividade. O que isso acontece? O trabalhador, ele é o próprio gestor da sua mão de obra. Eu posso prestar serviços tanto para você, empresa A, tanto para a empresa B. Então, eu sou o gestor da minha mão de obra como empregado. Tá? Então, ele funciona dessa forma. Certo. E como se remunera esse tipo de trabalho, doutora? Porque aí entra a questão de que, se, por exemplo, teve menos horas, é claro que o empregado vai receber menos, Como é que funciona isso? Como eu falei para você, esse contrato ele vai se adaptar às necessidades do empregador. Então, o empregador ele pode contratar um empregado para trabalhar por horas, por dias ou até por meses, Então, assim, se ele trabalhou, digamos lá,
8 horas no dia. No final desse período que ele foi contratado para trabalhar, digamos, 8 horas naquele dia só, ele vai receber a remuneração do dia, bem como todas as verbas decorrentes desse contrato de trabalho, tá? Aí está a diferença com um contrato de prazo indeterminado, tá? Por quê? Porque ele vai receber no final do dia não só o salário ali efetivamente trabalhado, como o descanso semanal remunerado, ele vai receber o 13º proporcional àquelas horas laboradas, ele vai receber as férias proporcionais e demais adicionais, digamos que ele trabalhou em horário noturno, um adicional noturno, tá? Se teve insalubridade, eventual adicional de salubridade, tá? E as contribuições, seja do INSS, que são as contribuições previdenciárias, e o FGTS, essas serão recolhidas no final do mês pelo empregador, tá? E dado o comprovante para o empregado. O que é preciso evoluir aí nesse sentido para que as pessoas se adaptem a esse tipo de contrato? O que eu vejo, o que nós vemos, né, com esse advento desse novo contrato, é preciso evoluir em que tipo de atividade econômica ele vai se aplicar. Tá? Não adianta eu aplicar um contrato desse numa indústria, por exemplo. Então aqui é a crítica que se faz para que possa evoluir. Em certas demandas de trabalho da sociedade, ele é um contrato muito bem-vindo, que é os exemplos que a doutora usou, que é os restaurantes, buffets. Não adianta eu ter 20 garçons num buffet para trabalhar a semana inteira e não ter demanda. Eu estou ali, o ônus do empresário ele fica muito alto, tá? Sem estar gerando nenhum tipo de riqueza, sem estar gerando nenhum tipo de lucro para ele próprio. Então acho que deve evoluir nesse sentido. Eu entendo que teria assim, que limitar um pouco, estreitar essa amplitude que a lei deixou. O porquê? Porque causa uma insegurança para o empregado, porque ele não sabe quando ele efetivamente vai trabalhar e quando que ele vai receber por aquilo. Então ele fica numa zona ali de insegurança, porque o empregador vai chamá-lo somente 3 dias antes, mas ele pode não chamá-lo também, porque ele pode ter diversos trabalhos, diversos empregados. Então assim, eu acho que para o empregado caracteriza assim, uma insegurança, então teria que limitar um pouquinho. Eu acho que não teria que ser tão amplo em todas as atividades como a lei deixou esse espaço, tá? Eu acho que é isso que está faltando em limite eu acho que deveria de pactuar um mínimo, sabe? Ali não deixar, porque eu posso ficar meses e meses sem estar convocando o empregado para trabalhar. Então, eu acho que teria que ter um mínimo ali, mesmo se eu não convoco, mas um mínimo para ele receber, para ele ter pelo menos uma garantia de um salário para contar no mês. Pessoal, trabalho intermitente foi o tema de hoje. Você se interessa pelo direito trabalhista? Quer saber um pouco mais sobre essa grande reforma que está ocorrendo? Então acompanhe nossa página pelo Facebook, também pelo YouTube, além do jornal impresso, porque nós traremos outros temas relacionados então ao direito trabalhista. Gazeta Regional, um olhar crítico sobre o Alto Tietê.